Olá, caveira, concurseiro do meu estado de Roraima e do meu Brasil. Estamos de volta aqui na plataforma Cataflix, a plataforma do concurseiro, para dar continuidade ao nosso estudo da Lei de Execução Penal, né? Nessa aula, nós vamos começar o estudo do título 4. E o que trata o título 4 da Lei de Execução Penal? Ela trata dos estabelecimentos penais. E o capítulo 1 nós vamos ver as disposições gerais, que vai do artigo 82 ao 86. Acompanhe a leitura, presta muita atenção, porque os estabelecimentos prisionais ele é dividido em dois grupos. Nós temos estabelecimentos prisionais próprios e estabelecimentos prisionais impróprios. O próprio ele é destinado ao preso condenado, ao preso provisório, ao egresso, até o egresso, né? Porque a casa de albergado que serve para dar assistência ao egresso, ele é um estabelecimento prisional próprio. O provisório? Sim, a cadeia pública é um estabelecimento prisional próprio. Aí, dependendo do regime de cumprimento de pena, privativo de liberdade que ele pegar, ele pode ser destinado a uma penitenciária de segurança máxima ou média ou a uma colônia agrícola, industrial ou similar. Tudo vai depender que espécie de regime de cumprimento de pena o juiz pediu para ele iniciar a fase da execução penal. Então é um assunto muito cobrado em prova, você tem que saber a destinação de cada estabelecimento prisional. E o impróprio, professor? O impróprio são os centros de observação e os hospitais de custódia, né? Para quem está numa medida de segurança de internação, ok? Que foi absolvido de forma imprópria. Por isso que o estabelecimento prisional ele é chamado de impróprio, ok? Ele não está cumprindo pena, ele está cumprindo uma medida de segurança, ele está internado, ok, caveira? Então vamos junto, vamos fazer a leitura aí do artigo 82 ao 86, acompanha aí em tela, Reginaldo, coloca em tela. Artigo 82, os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Acabei de falar para vocês, os estabelecimentos prisionais destinam a quem? Ao condenado, ao internado, ao preso provisório e ao egresso. Quem é o egresso? O egresso é aquele liberado definitivo, ao contar um ano a partir que ele sai do estabelecimento prisional, e aquele que se encontra no livramento condicional durante o período de prova. Nós já vimos isso aqui, ok? Então, continuando, Reginaldo, parágrafo primeiro em tela. A mulher e o maior de 60 anos separadamente serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Então, olha lá, a mulher e o maior de 60 anos, tá? O idoso, a partir de 60 anos já é idoso. Então, tem que ter estabelecimento adequado, próprios para a sua condição especial, ok? Fica a dica. Reginaldo, parágrafo segundo. O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimento de destinação diversa, desde que devidamente isolado. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que uma mesma unidade prisional, o mesmo conjunto arquitetônico, você poderia pegar a PANC, por exemplo, fazer um anexo na PANC para destinar aos idosos, sem problema nenhum. Fazer uma outra ala separada destinado às presas do sexo feminino, sem problema nenhum. Mas tem que ser separado, mas dentro do mesmo conjunto arquitetônico. É isso que está falando o parágrafo 2º. Reginaldo, em tela, o artigo 83 agora. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. Então, dentro das unidades prisionais, volta aqui, Reginaldo, dentro das unidades prisionais, aquele espaço arquitetônico, aquela estrutura, tem que garantir a recreação, tem que garantir o trabalho, tem que garantir o estudo, ou seja, tem que ter uma ala para a escola, uma área para o trabalho, uma área para atividade de lazer, até mesmo um espaço para os cultos religiosos, já que essas assistências são garantidas aos internos, ok? Fica a dica. Reginaldo, coloca em tela aí para nós o parágrafo primeiro do artigo 83.
haverá instalação destinada a estágio de estudante universitário. Ok, o que ele está falando aqui? Haverá um espaço para estudante universitário. Que estudante universitário? Pessoal da enfermagem, pessoal da medicina, pessoal do serviço social, pessoal da psicologia, pessoal do direito, né? É essa interface, né, entre o mundo acadêmico e a prática, talvez é isso que falte nos órgãos públicos, né? É buscar a academia e trazer ela para a realidade, preparando os alunos aí para a sua profissão escolhida, ok? Então a Lei de Execução Penal, ela prevê que o estabelecimento prisional, ela seja dotada de um espaço para estudante universitário, para fazer seus estágios dentro de uma unidade prisional. Fica a dica. Vamos lá, parágrafo 2º. Os estabelecimentos penais destinados às mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-lo no mínimo até 6 meses de idade. Bom, isso é uma garantia constitucional, isso é um direito constitucional, isso está previsto lá no artigo 5º. Vocês acompanharam aí direito constitucional comigo, o artigo 5º que nós estudamos aí, inciso por inciso. Então, a reclusa, a interna, ela tem o direito de amamentar seu filho. Até quando, professor? A lei diz no mínimo, não tem um máximo, até quando a criança quiser mamar, ok? Então, a internada, né, a detenta, ela tem o direito de amamentar seu filho no mínimo 6 meses. E tem que ter o berçário na unidade prisional. Fica a dica. Vamos lá, Caveira. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos de que trata o parágrafo 2º deste artigo deverão possuir exclusivamente agente do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Então, para você aí, caveira, né? Caveira do sexo feminino, né? Caveira é biforme, né? Ou caveira, a caveira. Então, você, a caveira, que vai ser policial penal, então com certeza será lotada no estabelecimento prisional, já que a Lei de Execução Penal diz que a segurança é exclusivamente feita por agente do sexo feminino. Precisamos de você aí no sistema. Fica a dica. Vamos lá, caveira. Parágrafo 4º. São instaladas salas de aula destinadas a cursos do ensino básico e profissionalizante. A gente já tinha visto anterior que o conjunto arquitetônico tem que ter esses espaços. Então, haverá sala de aula. Parágrafo 5º. Haverá instalação destinada à defensoria pública. Muito bem. Tem que ter, a gente viu que a defensoria pública é um órgão da execução, né? Foi introduzido em 2010. Então, nós temos a defensoria pública como um órgão da execução e ela tem que, periodicamente, ir ao estabelecimento prisional. E lá o estabelecimento tem que ter uma sala, um ponto específico para eles, ok? Fica a dica. Vamos lá, Reginaldo, coloca para nós o artigo 83A. Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais e notadamente, vamos lá, primeiro, serviço de conservação, limpeza, informática, cooperagem, portaria, recepção, repografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos interno e externo. Tá? Quando ele fala que isso poderá ser feito de execução indireta, essa é a atividade meio. A parte da segurança, essa é indelegável, essa não pode ser feita por empresa de segurança privada. O que ele está falando é que a atividade meio pode ser descentralizada, pode ser feita licitação e pode ter empresas terceirizadas fazendo essas atividades materiais, ok? O poder de polícia da administração pública ele é indelegável. Então, por isso que a segurança feita pelos agentes tem que ser feita pela administração direta. Mas esse serviço de atividade meio pode ser delegado, pode ter empresa de manutenção, pode ter empresa de copa, pode ter cozinha, pode ter
xerox, pode ter outras atividades meio que pode ser feito por terceirizado. É isso que ele está falando aí no artigo 83A, inciso 1. Reginaldo, coloca o inciso 2. Serviços relacionados à execução do trabalho pelo preso, pode ser feito de forma indireta. Parágrafo 1º. A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público, evidentemente. Agora tem uma onda aí de que o governo quer privatizar os estabelecimentos prisionais. Ok, pode privatizar, mas não a parte da fiscalização, não a parte da captura, não a parte do transporte, da custódia, isso não poderá, ok? Então fica a dica. Vamos lá. Os serviços relacionados, parágrafo 2º, os serviços relacionados nesse artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais. Artigo 83B, Reginaldo, em tela. São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exigem o exercício do poder de polícia e notadamente. Então, aquilo que eu falei para vocês, pode ser delegado atividade meio, atividade fim não, tá? O poder de polícia não, principalmente relacionado inciso 1, a classificação dos condenados, aplicação de sanções disciplinares, controle de rebeliões, transporte de preso para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. É a famosa permissão de saída. Então a custódia é aquilo que eu falei. Isso é indelegado. Tem que ser um policial penal, tá? Tem que ser você. Então vamos lá, Reginaldo, artigo 84 em tela. O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Evidentemente. Ah, mas isso não ocorre, professor. Não importa. O que você vai levar para a prova é o que está escrito na lei. Tá? Não importa. Ah, professor, na cadeia pública tem preso condenado da facção do Comando Vermelho. Não importa. Ah, na PANC, que é penitenciária, tem preso provisório. Não importa. Não quero saber. Tá? Você tem que saber o que está escrito na lei. Então, o que está na lei? O preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada e julgado. Ponto. Para de buscar chifre na cabeça do cavalo. Tá ok? É só isso que você tem que saber. Condenado é separado do provisório. Ah, professor, mas não é isso que acontece. Já falei, porra. Não importa. O que importa é o que está na lei. Aí você responde o que você quiser. Tá? Quiser responder diferente do que está escrito na lei, responde. Porque você viu na Folha de Boa Vista. Ou viu no Jornal Nacional. Tá bom? Beleza, conta em risco seu. Parágrafo 1º. Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. Vamos lá, classificação. Nós já vimos lá no início do estudo da lei de execução penal. Serão separados. Primeiro, acusado pela prática de crimes hediondos e equiparado. Então esse é o primeiro requisito. Os acusados. Isso estamos falando da separação dos presos provisórios. Então aquele que está sendo acusado de crime hediondo ou equiparado fica separado. 2. Acusado pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, roubo no caso, fica separado. 3. Acusado pela prática de outros crimes ou contravenções diversos dos apontados nos incisos 1 e 2. Ok, aí já é o furto, é outros crimes, então esses são os critérios de classificação do preso. Mas esse é o preso provisório, você vê aí que está falando acusado, acusado, acusado. Ele não é condenado, então ele é inocente, presunção de inocência, tá? Parágrafo 2º. O preso, que ao tempo do fato era funcionário da administração da justiça criminal, ficará em dependência separada, né? Então, porventura, alguém que era do sistema da justiça criminal ficará separado dos demais. Ex-agente penitenciário, ex-oficial de justiça, ex-técnico, ex-analista, ficará separado, ok? Parágrafo 3º. Os presos condenados ficarão separados de acordo com o seguinte. Agora aqui nós estamos falando dos presos condenados. Aquela classificação era dos presos provisórios. Aqui vamos para os presos condenados. Como é que eles ficarão separados? Condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. Professor, como é que eu vou saber se ele está falando de preso provisório ou preso condenado? Aqui a lei já fala, ó, condenado. Lá a gente viu que antes, acusado. Aqui ele já está condenado, ele já está na fase da execução.
Os presos condenados ficam separados de acordo com os seguintes critérios. Primeiro, condenado pela prática de crimes hediondos equiparados. Segundo, reincidente condenado pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, que são reincidentes. Terceiro, primários condenados pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 4. Demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa das previstas no inciso 1, 2 e 3. Aí são os outros crimes aí, corrupção, peculato, né, extorsão, falsificação, aí tem uma infinidade de crimes, ok? Então por isso que ele fala os demais condenados. Parágrafo 4º, Reginaldo, em tela. O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçado pela convivência com os demais presos, ficará segregado em local próprio. Então a Defensoria Pública pede, ou a defesa pede, se ele estiver sendo ameaçado pelos outros, ele tem que ficar no famoso seguro, tá? Então vamos lá, isso normalmente é aqueles cidadãos, aquelas pessoas que cometeram crime contra a liberdade sexual, que se for colocado junto com os outros presos, com certeza ele vai sofrer violência, tá? Então por isso que ele tem que ficar no famoso seguro separado, tá? Vamos lá. Artigo 85, em tela, Reginaldo. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. Então, tem que, se é uma cela para 4 pessoas, tem que ter 4 pessoas e não 30. Ah, professor, mas não é isso que acontece. Já falei, porra. Fica com aquilo que está escrito na lei. O estabelecimento penal tem que ter lotação compatível, né? Não é superlotação. Ah, professor, mas já falei. Quer responder o que você vê no jornal? Responda. Mas o que está falando a lei? O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridades. Muito bem. Coloque em tela, Reginaldo, artigo 86. As penas privativas de liberdade aplicada pela Justiça de uma unidade federativa pode ser executada em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Não tem problema nenhum um preso ser condenado em Roraima, tá? Mas aí a sua família mudou para o Mato Grosso do Sul, não tem problema nenhum esse preso ser transferido próximo da sua família. É isso que fala a execução penal. Por isso não tem problema um preso condenado pela Justiça do Estado de Roraima cumprir pena em outra unidade federativa, ou até mesmo cumprir pena no estabelecimento da União, tá? Fechou, Caveira? Então vamos junto. Parágrafo 1º. A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distinto da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Normalmente é isso mesmo. Líderes de facções criminosas de alta periculosidade, eles não podem cumprir a pena no mesmo estado onde ele foi condenado, onde ele praticou o crime, ele conhece todo mundo. Então é por isso que há a remoção desses presos. Então o cara que cometeu o crime no norte pode ir lá para o sul, e o que cometeu o crime no sul pode vir para o norte. União, né? É um sistema integrado, Departamento Penitenciário Nacional, a lei é federal, aplica-se a todos os estabelecimentos prisionais. Fica a dica. Então vamos lá. Parágrafo 2º. Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados dos ingressos que se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas. Muito bem, penitenciária agrícola, colônia agrícola, industrial similar. Pode pegar terras ociosas e colocar os presos para trabalhar. Tem que trabalhar, tem que produzir, tem que contribuir com a sociedade. Vamos junto. Parágrafo 3º. Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Bom, regime de cumprimento de pena, fechado, semiaberto e aberto. A lei de execução penal é bem claro, regime fechado,
deve ser cumprido em estabelecimento prisional de segurança máxima ou média, famosa penitenciária. Regime semiaberto tem que ser cumprido numa colônia agrícola, industrial ou similar. E o regime aberto numa casa de albergado. E o provisório na cadeia pública. E aquele que está numa medida de segurança, numa internação, num hospital de custódia ou no centro de observação. Fica a dica. Tamo junto, caveira. Sangue no olho, caneta na caveira, bunda no sofá. Vão buscar sua vaga num concurso público. Mantém, caveira.